Tem uma outra pergunta aqui. Eu vi em uma matéria um contraste causa menos alergia chamado hiposmolar. Será que ele é realmente totalmente seguro? Olha, o contraste hiposmolar, ou de hiposmolar de iodo, né? É uma evolução da medicina, ele já existe há algum tempo e realmente ele tem diminuído o índice de reações colaterais ao contraste. Lembrando que a reação contraste ela não é alérgica. O iodo, quando a gente injeta o iodo, a gente não tem alergia ao iodo, a gente tem justamente uma reação de hipersensibilidade ao aumento da concentração do sangue. Quando o contraste ele entra em contato com o sangue, ele aumenta a concentração. Em alguns casos, os pacientes têm uma fragilidade da membrana dos mastócitos, basófilos, eosinófilos, que são aquelas células que produzem substâncias vasoativas, então há um rompimento justamente dessa membrana com o aparecimento dos sintomas, né? Então você acaba tendo uma reação por uma questão hiperosmolar e também por uma questão de ação direta do iodo em alguns casos, né? Então, quando você encontrou uma substância que não aumentasse tanto a concentração do sangue, não fizesse com que o paciente tivesse essas reações por causa desse aumento da concentração, então houve realmente uma redução do número de casos de anafilaxia, de choque anafilático, de reação grave ao contraste iodado, através da substância hiporosmolar, do contraste hiporosmolar. Muito bem, mas o uso do contraste hiposmolar, ele não nos dá certeza de que a pessoa não vai ter nada, ok? Isso é muito importante. Inclusive, há alguns estudos, isso carece ainda de maior validação, de maior consenso mundial, mas há alguns estudos que mostram que o contraste hiposmolar tem diminuído as reações graves anafiláticas, que elas acontecem até os primeiros 25 minutos, a grande maioria nos primeiros 5 minutos e boa parte delas nos primeiros 25 minutos, ou seja, 95%, mas ela tem aumentado o índice de reações tardias ao contraste iodado, tá? Mas as reações tardias, na sua maior parte, não em todas, mas na sua maior parte, acabam sendo manifestações mais brandas, mas elas podem se manifestar até 8 dias após a aplicação do contraste iodado, tendo uma lesão sendo restrita somente à pele, não atingindo outros órgãos, na grande maioria dos casos. Isso não é uma regra, tá? Sempre há as exceções, ou seja, há pessoas, são poucos casos descritos, mas há pessoas que desenvolvem alergia tardia ao contraste iodado, grave, 8, 9 dias após o uso do contraste, mas a grande maioria não desenvolve, tá? Então, houve essa quantificação de que pacientes que utilizam o contraste hiposmolar, que teoricamente seria menos agressivo, eles acabam aumentando o índice de reações tardias ao contraste iodado, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.